Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Dizer que, por uma questão de economia de tempo, tentarei ser breve e sucinto, até porque o Governo deve concentrar a sua atenção a governar e a tentar encontrar soluções para os múltiplos desafios que tem pela frente. No contexto do estado de emergência, no dia 18 de março, o Governo publicou um despacho que interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de países que não integram a União Europeia. Estabelece esse mesmo despacho que não se aplica aos voos destinados a permitir o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais e consagra igualmente que não é aplicável a aeronaves do Estado, às Forças Armadas, aos voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como os voos de caráter humanitário ou de emergência médica. Ou seja, temos um enquadramento legal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está devidamente autorizado para tomar as medidas necessárias para o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais, quer para tomar as medidas necessárias para o transporte de carga, correio e emergência médica. No entanto, Sr. Ministro, não param de chegar notícias de portugueses que se encontram um pouco por todo o mundo, das Filipinas, Marrocos, México, Argentina, Peru, Cabo Verde, Angola, Venezuela, e que se deparam com dificuldades para poder regressar. O Sr. Ministro foi dando aqui alguns esclarecimentos, mas eu vou dar aqui 3 exemplos. O primeiro deles, em relação a Cabo Verde, onde estão cerca de 200 portugueses retidos na Ilha do Sal. O Sr. Ministro calcula que aquilo que disse há pouco, o tal avião que vai partir amanhã de Cabo Verde, calculo que seja para resolver esta situação. O que é certo é que estes portugueses viram franceses, luxemburgueses, italianos ir embora e estes portugueses ficaram lá e queixam-se da falta de apoio do Governo. Há uma outra notícia que vem a referir que milhares de portugueses estão retidos em vários pontos do mundo e com dificuldades em regressar, sendo a sua maioria estudantes de Erasmus. E, portanto, há claramente aqui um problema. Um terceiro exemplo. Tivemos conhecimento esta manhã que há um grupo de 15 portugueses na Guiné-Conakry que estão há vários dias sem qualquer tipo de apoio e sem qualquer tipo de resposta. Não sei se o Governo já tem esta informação e se tem prevista alguma solução. O Sr. Ministro diz que há cerca de 2 a 3 mil portugueses que podem vir a requerer o apoio para regressar a Portugal. E a pergunta que, há 5 questões que lhes gostaria aqui de deixar é qual é o número de portugueses que efetivamente já manifestaram essa mesma intenção, ou seja, há uma estimativa que o Sr. Ministro diz de 2 a 3 mil que podem vir a requerer este apoio de regresso a Portugal. A minha pergunta é quais é que efetivamente são o número de portugueses que já manifestaram a intenção de regresso ao nosso país e que ainda não o conseguiram fazer. Quais são os países onde estão esses portugueses? Que medidas é que já tomou e que vai tomar para assegurar esses mesmos regressos? Quando é que prevê que todos tenham regressado ao nosso país? Apenas uma última questão, prende-se com a dificuldade do acesso a medicamentos por portugueses residentes, nomeadamente na Venezuela e nos países africanos, e de que forma é que o Governo está a olhar para esta situação e que medidas é que vai tomar para resolver a mesma. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. E começando pela primeira, que me pôs em relação a Cabo Verde, não é amanhã, eu não disse que era amanhã que se realizava o voo é mesmo realizado hoje. E justamente pelas razões indicadas pelo Sr. Deputado. Portanto, hoje à noite saem do Sal e saem da praia, 2 voos TAP. O Sal já está cheio, o voo do Sal já está cheio e, portanto, é provável que se tenha que organizar um novo voo. É falso que os portugueses sejam os últimos a partir, é mais uma dessas fake news, dessas mentiras que circulam pelo submundo das redes sociais e, portanto, é absolutamente falso isso, essa coisa que circulou, que toda a gente tinha ido buscar os seus compatriotas, menos Portugal, que não sei por que sadismo teria deixado os seus
para serem os últimos europeus a ser repatriados. E há muitas outras mentiras que circulam. E também há muita irresponsabilidade, como todos sabemos, não é? Há pessoas que pedem apoio ao Ministério dos Estrangeiros agora e que partiram de férias para a Ásia há menos de 15 dias. Há pessoas que pedem apoio ao Estado português agora e, aliás, às vezes pedem em termos que parece que nós tínhamos que largar tudo, mandar um F-16 para violar as interdições aéreas onde elas existem e ir resgatá-los a qualquer sítio, quando desafiaram qualquer bom senso e até recomendações expressas do Ministério quando decidiram partir de férias ou viagens de aventuras há muito poucos dias. Mas não é a altura de pensar nisso, ou estou apenas a justificar porque é que na semana passada tive que dizer duas coisas que poderiam ter parecido um bocadinho fortes. Mas também esse é o meu estilo, como sabem. A primeira coisa que eu tive que dizer é que as pessoas que têm pacotes de viagens contratados com agências e que têm seguros de viagens devem mobilizar os seus contratos e as suas agências. E pedi, aliás, às agências de viagem que colaborassem também neste esforço nacional, cumprindo as suas obrigações contratuais. Felizmente, elas têm colaborado e, de acordo com as estimativas da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, de 30 mil turistas portugueses que estariam pelo mundo retidos, 27.500 já têm a sua situação resolvida. E a segunda coisa, um bocadinho forte, que eu tive que dizer foi pedir às pessoas que utilizassem a linha Covid-19 quando tivessem problemas de deslocação relacionados com a Covid-19. Porque nos primeiros dias em que a linha funcionou, só 1/4 das chamadas recebidas tinham a ver com este assunto. As pessoas ainda perguntavam se era verdade que tinham que desistir das férias da Páscoa no estrangeiro. Felizmente as coisas melhoraram e a nossa capacidade de resposta também melhorou. Respondendo a uma pergunta que o Sr. Deputado Paulo Pisto tinha feito e que eu tinha deixado por responder, neste momento a taxa de não atendimento à primeira tentativa da linha Covid está em 1/4. Ainda é alta, tentamos reduzi-la, mas o facto de as pessoas agora compreenderem melhor que a linha Covid-19 é uma linha para apoio nas dificuldades de regresso relacionados com este assunto, permitiu ir melhorando a capacidade de resposta. Também não é verdade que a maioria dos portugueses que estão retidos no mundo sejam estudantes Erasmus. Pelo contrário, nos estudantes de Erasmus, a nossa capacidade de resposta tem sido muito mais alta do que em relação aos turistas propriamente ditos. Sim. Quanto aos números que o Sr. Deputado pede, bom, o que eu digo, repito, é a resposta que já dei. Esta é uma situação muito dinâmica. Se a pergunta é quantos portugueses até agora pediram expressamente apoio, a resposta foi que eu dei há pouco ao Sr. Deputado Malhoda Abreu, são 4.000. Qual é a melhor estimativa que eu tenho em relação aos casos que ainda estão pendentes? E eu diria que eram entre 2.000 e 3.000. Porque é que não faz sentido eu dar um número exato? Porque se eu desse estaria a mentir. E estaria a mentir porquê? Porque a situação é dinâmica. Eu só ontem é que fiquei a saber que há um grupo de portugueses nas Honduras, e portanto debaixo de lei marcial, que foi para as Honduras, não sei bem porquê, e que põe evidentemente um problema muito difícil. Nós só podemos resolver por uma operação europeia. Mas é um problema difícil porque aquele país está sob lei marcial. Mas esse foi um caso que nos chegou via televisão ontem. Portanto, vamos ver o que é que se pode fazer, mas, portanto, a situação é muito dinâmica e por isso é que eu prefiro falar em ordens de grandeza. Muito obrigado.